Sabe, às vezes eu fico me perguntando, o que realmente me faz feliz? E, sendo bem sincero, muitas vezes nem eu sei. A verdade é que a gente nem sempre tem clareza do que quer, para onde quer ir, qual caminho seguir. E, quando é assim, parece quase impossível manter qualquer coisa no longo prazo, porque sem um motivo claro, sem um porquê, fica muito fácil desistir no meio do caminho. E olha, não é sobre sair por aí tentando encontrar aquele propósito gigantesco, aquele, meu Deus, descobri meu grande motivo de viver. Nada disso. Eu percebi que, no fundo, viver é muito mais simples do que parece. Não dá para ficar rodando em círculos, correndo atrás do próprio rabo, sabe? O que realmente faz diferença é ter uma rede de apoio, gente por perto que te fortalece, que te segura quando você pensa em desabar. E, acima de tudo, entender que não precisa reinventar a roda. Às vezes, o seu grande propósito não é algo mirabolante, extraordinário, que muda o mundo inteiro. Às vezes, o seu verdadeiro propósito é só buscar equilíbrio, ter uma vida em paz, simples, equilibrada, tendo aquilo que é básico, essencial. Só isso já é mais do que suficiente. Vocês já pararam para pensar que, talvez, uma das razões para tanta gente hoje estar com os níveis de dopamina mais baixos, lidando com ansiedade, depressão e outros problemas emocionais, seja justamente porque a vida ficou fácil demais? Se a gente volta uns 200 anos no tempo, era outro mundo. Não existia água encanada, dependendo de onde você morava nem luz elétrica tinha. Esquece saneamento básico, não tinha coleta de esgoto. Hoje, você simplesmente abre uma torneira e sai água potável. Vai no mercado e encontra comida disponível, com preço acessível, principalmente se comparar com a dificuldade que era no passado. Por toda a história da humanidade, as grandes motivações das pessoas sempre foram muito claras: se manter vivo, hidratado, alimentado e seguro. Tudo girava em torno disso. Só que hoje, tudo isso ficou muito mais fácil. E aí surge um problema. Será que as pessoas não perderam um pouco do sentido, da razão por trás das ações? Isso poderia muito bem estar ligado a essa queda nos níveis de dopamina, nos desequilíbrios emocionais que tanta gente enfrenta. Se você para refletir, faz total sentido. Antes, a recompensa estava logo ali. Se você queria comer, precisava sair, caçar, colher. Era uma tarefa direta. Você fazia e logo recebia a recompensa. Hoje, para conseguir se alimentar, você tem que trabalhar. E para trabalhar, você precisa estudar, se capacitar, se preparar. Virou um processo cheio de etapas, muito mais complexo. E no meio desse caminho, muita gente se perde. Existe, inclusive, uma regra natural ligada à dopamina. Quanto mais distante a recompensa, menor é a tendência do cérebro liberar dopamina. Ou seja, quanto mais longe está o objetivo, mais difícil é se manter motivado para correr atrás dele. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. As coisas ficaram, ao mesmo tempo, fáceis e, paradoxalmente, muito mais complicadas. Se você é aquele tipo de pessoa que não gosta de desperdiçar tempo, que não curte gastar energia à toa, provavelmente vai entender o que eu estou falando. Quando um objetivo parece muito distante, fica ainda mais difícil manter o foco e a motivação. Se a gente olha para a nossa realidade hoje, isso fica muito claro. Quer ver um exemplo? Pergunta para qualquer jovem que acabou de entrar na faculdade o porquê de estar lá. A maioria nem sabe direito. Geralmente responde: porque me falaram que eu tinha que fazer faculdade. Tá, mas por quê? Porque você tem que fazer isso? E aí você percebe que muita gente simplesmente não consegue construir uma narrativa clara, não sabe qual o real motivo de estar seguindo aquele caminho. E é aí que mora o problema. Quando o cérebro não tem um motivo concreto, um sentido real para fazer algo, ele simplesmente não ativa os sistemas que geram aquela energia, aquele gás que você precisa para correr atrás das coisas. E, sinceramente, é muito fácil se perder nesse processo, porque a vida hoje é muito mais cheia de camadas, de exigências, de distrações. A sociedade moderna, do jeito que funciona, acaba deixando tudo mais confuso, mais complexo. E, no meio disso tudo, a gente vai se desconectando dos nossos próprios porquês. Sabe, às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que quer da vida.
Você pergunta: o que você quer para você? O que te faz feliz? E ela simplesmente responde: não sei. E é aí que começa o problema. Ela não sabe o que quer, não sabe para onde está indo, não tem clareza de onde quer chegar. E isso, acredite, impacta absolutamente tudo. Tudo mesmo. Mexe diretamente com a capacidade da pessoa de se concentrar, de focar. Afeta até aquela simples vontade de levantar da cama, de fazer o que precisa ser feito, de ir para os compromissos, estudar, trabalhar. Quando não existe um motivo, claro, um porquê forte o bastante, qualquer coisa fica extremamente difícil, até coisas básicas, como ir para a academia, manter uma rotina, se alimentar direito, seguir uma dieta, se dedicar aos estudos. Essa conversa de criar hábitos, ter disciplina, seguir uma rotina, tudo isso é importante, claro, mas, sem um motivo real, sem clareza do porquê você está fazendo aquilo, manter qualquer hábito no longo prazo se torna quase impossível. Seu cérebro simplesmente não gera a química necessária para te sustentar nessa jornada. Sem esse combustível interno, você desiste no meio do caminho. É como tentar manter um carro funcionando sem combustível. Uma hora ele para. O nosso cérebro, querendo ou não, funciona de forma meio preguiçosa por natureza. Ele sempre busca economizar energia ao máximo, ao mesmo tempo, obter o maior ganho possível com o menor esforço. É assim que ele opera, é algo natural, mas é aí que entra o peso do desenvolvimento. E não, ninguém aqui está dizendo que deveríamos voltar a viver como caçadores e coletores. Até porque, naquela época, com 24 anos você já estava perdendo os dentes por falta de nutrientes, e morrer aos 35 era algo absolutamente normal, muitas vezes por causa de infecções simples ou inflamações que hoje seriam facilmente tratadas. Pelo amor de Deus, não é sobre isso. O que estamos falando aqui é que, de certa forma, a gente acabou passando do ponto. Fomos além do equilíbrio no uso da tecnologia, da facilidade que ela trouxe. E agora a questão é como usar tudo isso de forma mais consciente, sem nos desconectar do que realmente importa. Se a gente para olhar, por exemplo, para a indústria de produção e empacotamento de alimentos, dá para perceber claramente que a gente passou um pouco dos limites. O próprio avanço da tecnologia e da modernidade, que deveria servir para facilitar a nossa vida, acabou, de certa forma, se voltando contra a gente. E como consequência disso, hoje estamos vivendo uma verdadeira epidemia de problemas que, em muitos casos, seriam totalmente evitáveis. Quer ver? Vá em qualquer posto de saúde hoje. A maioria das pessoas que você vê ali, na fila, esperando atendimento, estão lidando com o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Coisas como obesidade, sobrepeso, diabetes, colesterol desregulado. Tá tudo ali. E o mais louco é que, se você abrir o site da Organização Mundial da Saúde, está escrito com todas as letras: obesidade é uma doença com múltiplas causas. Sim, mas, no geral, é totalmente evitável. Tá lá, não sou eu que estou inventando. A grande verdade é que a gente acabou ficando esmagado pelo próprio peso do desenvolvimento tecnológico. A humanidade foi lá, acelerou tudo, criou facilidades, comodidades e, no meio do caminho, fez besteira. Só que ninguém percebeu isso acontecendo. Foi acontecendo aos poucos, disfarçado de progresso. E é por isso que, às vezes, a gente precisa parar, sentar aqui, gravar um podcast, fazer um vídeo, para tentar acordar as pessoas e dizer: ei, olha o que está rolando. Para ser bem sincero, sabe qual é meu plano pessoal? Eu vou esperar meu curso bater uns 100 mil alunos, ficar bem milionário, sumir no meio do mato, viver de comer banana da própria terra, estudar até o último dia da minha vida e viver tranquilo. Por quê? Olha, do jeito que as coisas estão indo, sinceramente, dá para entender muito bem onde foi que a gente errou. Se você parar para pensar, hoje em dia a gente já resolveu boa parte das necessidades básicas que estão lá na pirâmide de Maslow. Aquelas questões fundamentais, que eram as mais difíceis, tipo segurança, moradia, comida, estão praticamente resolvidas para grande parte das pessoas. E aí? Sobra tempo, muito mais tempo do que em qualquer outro momento da história. E o que a gente faz com esse tempo? Fica pensando: qual é o meu propósito de vida? O que eu realmente quero? Qual é o meu sentido de existência?
E aí muita gente entra nessa busca incessante por uma resposta que nunca vem. Fica perdido nesse ciclo. E, no meio dessa busca, simplesmente esquece do básico. Esquece que antes de qualquer coisa, existem coisas simples, fundamentais, que precisam ser feitas todos os dias. Cuidar da saúde, dormir direito, se alimentar bem, manter uma rotina, trabalhar. Trabalhar, sim. Porque, goste ou não, o ser humano foi moldado para executar tarefas, para produzir, para se movimentar, para construir. Não adianta essa conversa de mas eu não gosto do meu chefe, não gosto do meu trabalho. Cara, você precisa trabalhar. É isso que te dá estrutura, que te mantém funcional, que te faz estar em movimento. Quer saber? Meu pai, por exemplo, tinha um propósito bem claro para ele: fazer a família prosperar, criar os filhos com dignidade, oferecer uma vida melhor. E ele se apegou a isso. Não precisava ser uma missão grandiosa, algo utópico, cheio de glamour. Para ele, isso bastava. E fez todo o sentido. Por quê? No fim das contas, motivação nasce disso, de ter clareza do que realmente importa, de estar conectado com o que é simples, real e necessário. Hoje, a minha motivação, meu propósito de vida, é bem claro: fazer meu marido feliz, construir uma vida boa ao lado dele. E, em breve, quando eu tiver minha família, meu foco vai ser criar meus filhos de forma saudável, bem educados, com valores sólidos. Então, no fim das contas, meu propósito é simples: manter minha saúde física, mental e emocional e cuidar de quem eu amo. Só que, olhando para nossa geração, eu percebo que muita gente se perdeu nessa busca desenfreada por um propósito grandioso, quase como se precisasse de uma missão épica para justificar a própria existência. E, sinceramente, não precisa ser assim. Inclusive, eu falo muito sobre isso numa aula do RD que se chama Sociedade Emburrece na Concorrência. Nela, eu deixo bem claro: para mim, a vida, no fundo, se resume a encontrar prazer nas coisas simples. É buscar conhecimento, não para ostentar, mas para ter ferramentas, repertório e capacidade de colocar em prática comportamentos que te levam para onde você quer. E, acima de tudo, é entender que o ambiente em que você vive tem um peso enorme sobre você. Por isso, é fundamental construir um círculo de pessoas que compartilhem dos mesmos valores, da mesma visão de vida. Porque, goste ou não, o ambiente molda absurdamente o seu comportamento. Você pode até achar que não, mas se você convive o tempo todo com pessoas que pensam diferente de você, que vivem de um jeito que não condiz com aquilo que você acredita, uma hora você é puxado para a média daquele meio, querendo ou não. Não se trata de sair por aí buscando um sentido mágico para a vida, nem de se tornar o cara, o melhor do mundo, o escolhido, sabe? A vida não precisa ser essa busca insana. Viva de forma simples. Aprenda a ter prazer nas coisas mais básicas e acessíveis. Não seja aquela pessoa que chega aos 60 anos e de repente se vê desesperada, precisando correr atrás do prejuízo, porque nunca se preocupou em economizar, nunca investiu, nunca pensou no futuro. E aí, nessa altura da vida, tá tendo que trabalhar dobrado, pegar plantões, se desgastar, só para conseguir bancar uma vida que ficou cara demais. Cara, a real é que dá para viver bem com menos. Dá para ter satisfação no simples. Cuida da sua saúde, dorme direito, se alimenta bem, vive de forma equilibrada, mantém por perto uma rede de pessoas que te apoiam, que te fazem bem. E, por favor, não tenta reinventar a roda. A vida já tem um caminho meio óbvio, não precisa complicar mais do que já é. E sabe o que é curioso? Eu acho muito engraçado olhar para a galera do YouTube lá do começo, aqueles caras que foram os pioneiros, que começaram a ganhar muito dinheiro na internet. Uma parte dessas pessoas, vamos falar de uns 10 anos atrás, já estavam com a cabeça comprometida. Muitos enfrentaram depressão, passaram por vários transtornos e ficaram mentalmente abalados. E olha que esses caras chegaram a ganhar muito dinheiro, ficaram ricos, conseguiram resolver aquele primeiro degrau da pirâmide de Maslow, ou seja, garantiram as necessidades básicas da vida. Mesmo assim, muitos acabaram entrando nesse quadro difícil. Por que será que isso acontece? As redes sociais, que deveriam aproximar as pessoas,
na verdade parecem estar deixando-as mais isoladas e ansiosas do que nunca. E isso não é só uma impressão. Diversos estudos comprovam que o uso das redes sociais está ligado a um aumento de sintomas depressivos. Pelo menos um estudo aponta uma relação clara entre o uso das redes e o surgimento desses sintomas, mostrando uma conexão direta de causa e efeito. Os motivos para isso serem tão variados. Se você é um produtor de conteúdo, como nós, por exemplo, tem todo aquele estresse que vem junto, pressão, cobranças, insegurança. Se você é um usuário mais passivo, o problema pode estar na comparação constante. Nas redes sociais, as pessoas vivem exibindo suas vidas, seus momentos de sucesso, felicidade e conquistas, o que gera uma sensação de inferioridade nos outros. Isso, no fim, pode acabar aumentando a ansiedade, a insegurança e até mesmo desencadear quadros depressivos. O que as pessoas mostram nas redes sociais é sempre uma seleção, uma escolha cuidadosa. Elas exibem principalmente o sucesso, os momentos bons, as conquistas. Não dá para negar que as redes sociais acabam criando uma visão distorcida da realidade, uma forma distorcida de como as pessoas enxergam o mundo ao seu redor. Até mesmo a forma como elas se apresentam, às vezes usando filtros, editando a própria imagem, acaba moldando essa percepção, tanto de si mesmas quanto da forma como veem os outros. Tem aquela famosa questão de que, mesmo quem tem muito dinheiro, fama e tudo mais, às vezes não está feliz, pode estar enfrentando sofrimento, depressão ou angústia por trás das câmeras, longe do que é mostrado para o público. Não são só os youtubers, não. No mercado financeiro, eu conheço muita gente que tem a vida toda resolvida financeiramente, mas que ainda assim é triste, infeliz. Atendo muitas pessoas que não apenas têm muito dinheiro, mas também bastante fama, e é muito comum elas chegarem na minha clínica porque me conhecem dos podcasts e acabam me procurando. Hoje sabemos, por meio do trabalho de uma pesquisadora chamada Diane Adler, que quando estudamos a relação entre dinheiro e saúde mental, não analisamos apenas a quantidade de dinheiro em si, mas sim algo chamado status socioeconômico, que é basicamente o conjunto de coisas que o dinheiro pode proporcionar. O que se sabe hoje é que ter um status socioeconômico elevado significa ter acesso a uma boa escola, uma moradia decente, segurança, saneamento básico, entre outras coisas. Tudo isso contribui para a saúde mental, pois viver em um ambiente perigoso, instável ou violento causa um estresse constante que pode desencadear problemas de saúde mental. Porém, o que Adler mostrou é que, mesmo sendo rico, se você se sente pobre, pode sofrer os mesmos efeitos negativos que uma pessoa realmente pobre enfrenta. Por exemplo, se você tem 1 milhão e está cercado por pessoas muito mais ricas, teoricamente você é rico, mas se você se compara com elas e se sente inferior, pobre, isso pode gerar as mesmas consequências físicas e psicológicas que quem tem baixo status socioeconômico enfrenta. E o contrário também vale. Se você é rico, se sente bem, se tem um alto nível de bem-estar subjetivo e se sente realizado, isso provoca uma sensação positiva no seu corpo, seu organismo responde de forma favorável. O apoio social funciona da mesma maneira. Você pode ter 1 milhão de seguidores, uma legião de fãs, mas se, no fundo, você se sente sozinho, isso terá um impacto no seu cérebro. Ele percebe essa solidão e altera sua química, gerando um estresse que, se persistente e crônico, pode levar a quadros depressivos. Muita coisa aqui é subjetiva, né? Porque alguém que tem milhares ou milhões de fãs ainda sente solidão. Isso depende muito da forma como essa pessoa enxerga suas relações com os outros. Se surgir uma dificuldade ou a necessidade de ajuda, será que ela tem alguém com quem conversar de maneira próxima e íntima? Muitas vezes, mesmo com muitos fãs, essa pessoa não tem esse tipo de conexão verdadeira. Tem também a questão do propósito, que é uma faca de 2 gumes. Por um lado, as pessoas não podem se perder buscando um propósito grandioso, porque às vezes você pode passar a vida inteira sem encontrar esse grande propósito. E, na verdade, talvez o maior propósito de todos seja simplesmente encontrar equilíbrio, viver uma vida equilibrada, tendo tudo aquilo que consideramos básico, como já discutimos aqui, uma rotina organizada, pessoas próximas e queridas por perto, praticar exercícios físicos com alguma frequência, tudo isso está funcionando bem. Esse é o fundamento da saúde, né? Às vezes, a pessoa se envolve nessa questão do dinheiro, que tem um papel muito importante, pois é um dos maiores motivadores que existem. Conheço alguém que sempre comenta que o dinheiro é, na verdade, o maior elogio que você pode receber. Cada vez mais isso fica evidente e faz muito sentido. Todas as pesquisas que investigam a motivação usam o dinheiro como referência. Muitas vezes, a pessoa entra num ciclo vicioso, está fazendo algo que gera dinheiro, aquilo é recompensador, e sem perceber acaba dedicando toda a sua vida àquilo. Enquanto isso, o restante das coisas vai perdendo importância.
Quando finalmente ela atinge o valor que queria, surge a pergunta: e agora, o que eu faço da minha vida? Só que ela nem percebeu que não cultivou relacionamentos com outras pessoas, nem uma vida saudável, como acabamos de falar. Isso pode levar a pessoa a entrar em um estado mental complicado. Mesmo sendo famosa e rica, ela pode não estar bem, pois dinheiro sozinho não garante saúde mental. É verdade que o dinheiro oferece uma certa caixa de ferramentas, permite acesso a bons médicos, acompanhamento especializado, possibilidade de reduzir carga de trabalho, dormir melhor e fazer várias coisas que contribuem para o bem-estar. Mas ter dinheiro não significa necessariamente que você terá uma saúde mental equilibrada. Tem um estudo do Daniel Kahneman, ganhador do Nobel por suas pesquisas em finanças comportamentais, onde ele investigou até que ponto o dinheiro traz felicidade. Claro que felicidade é algo subjetivo, varia de pessoa para pessoa, mas ele fez a pesquisa nos Estados Unidos e concluiu que até cerca de $75.000 por ano, cada dólar a mais realmente aumentava a sensação de felicidade. Depois desse valor, o efeito extra de cada dólar diminuía, trazendo ganhos marginais cada vez menores, até estabilizar. Alguns até sugerem que, depois de um certo ponto, a curva pode até se inverter, pois ter muito dinheiro pode gerar mais preocupações, como segurança, por exemplo. Ou seja, no início o dinheiro reduz as preocupações, mas passado um limite, ele pode até aumentar o estresse. Eu falo disso porque me preocupo com a gente. Será que um dia vamos conseguir nos proteger de verdade dessa ferramenta que moldou tanto nossas vidas, muitas vezes, nos levou por caminhos que nem imaginávamos? Tem gente que conquistou dinheiro, fama, status, mas ainda assim sofre. Por que essa pressão de estar o tempo todo exposto, lidando com milhares de pessoas ao mesmo tempo, é algo muito pesado? Sabe, eu fico observando esses cancelamentos na internet e pensando como isso simplesmente não existia antes. No passado, se alguém fosse rejeitado por um grupo, até corria risco físico, então saía daquele ambiente. Hoje, na internet, o risco físico não existe, mas o mental é gigantesco. É você acordar e ter 5.000 pessoas te atacando, te criticando, te julgando, tudo ao mesmo tempo. E isso ativa, sim, no cérebro, as mesmas áreas de dor de quem sofre um dano físico. É um tipo de sofrimento social extremo. Por sorte, tem quem consiga se proteger criando uma rotina saudável, dormir bem, se alimentar direito, praticar exercícios, manter uma rede de apoio próxima. Tudo isso fortalece a mente. Mas, mesmo assim, enfrentar um cancelamento é algo surreal, um isolamento social numa proporção que nunca existiu na história. E eu falo com sinceridade, eu não sei o que é passar por isso, se depender de mim, nem quero saber. Porque, sinceramente, quando aparece um comentário de ódio, uma crítica gratuita, aquilo já me deixa mal. Imagina então milhares de pessoas te atacando ao mesmo tempo. Isso destrói qualquer um que não esteja preparado. A verdade é que, com o tempo, a gente aprende a lidar. No começo dói, machuca, dá vontade de sumir, mas depois você percebe que sobreviveu. E quando acontece de novo, você já entende que não é o fim do mundo. Aprende a filtrar, a olhar e pensar, isso aqui não vai me definir. Aliás, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda demais a continuar trazendo reflexões como essa para você. Bora crescer juntos e fortalecer nossa mente.